Vamos falar aqui desses investidores, tá? Pela classificação deles, como investidores qualificados, investidores profissionais e investidores não residentes. E é importante entender o porquê que cria essa característica do tipo de investidor, certo? Isso foi uma mudança recente, eu não sei quem é um pouquinho mais antigo aqui vai talvez lembrar, quando a gente falava de investidor qualificado, a gente tinha uma regrinha lá de 300 mil, o cara tinha que ter 300 mil, e aí mudou um pouquinho a característica desse cara, né? E essa mudança, ela veio quando a gente teve uma reestruturação em algumas instruções normativas, e principalmente quando a gente abriu um pouquinho mais o nosso mercado para ter aspectos, vamos dizer assim, dentro de carteiras de fundos, por exemplo, de produtos um pouquinho mais estruturados para o perfil, né, conforme o perfil do investidor, no sentido aqui ser qualificado ou não, tá bom? Porque perfil do investidor, API, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, certo? Então vamos só entender aqui, ó. Primeiro é o seguinte: o cara que é qualificado, o investidor qualificado, e aí é importante entender essa primeira frase aqui, tá? São aqueles que, perante o órgão regulador, que segundo o órgão regulador, têm mais condições do que o investidor comum de entender o mercado financeiro, certo? Inclusive, uma das perguntinhas do API, ele pergunta grau de conhecimento, né, do investidor. E aí, teoricamente, eu vou falar, por exemplo, o público que eu atendi até um tempo desse, né, era um público que eram 100% minha carteira composta por investidores qualificados. Consequentemente, esses caras, né, eles têm aqui a regra principal, né? Tem o volume financeiro superior a R$ 1 milhão. Então, você imagina assim, um investidor com 10 mil e um investidor com 1 milhão. Olha o leque de opções que o investidor de 1 milhão teria para um leque de opções, né, bem menor que o investidor de R$ 10 mil teria. Ou seja, de fato, né, faz algum sentido essa visão do órgão regulador. Porque pela experiência com o investimento, por já ter investido, por já ter tido, né, diversas possibilidades, ele cria ali talvez uma capacidade de conhecimento natural, né, de ter vivenciado algumas crises. Um exemplo, aposto que agora todo investidor com Tesouro Selic, por mais conservador que seja, depois da experiência agora em setembro de rentabilidade negativa, né, ele vai entender que aquele Tesouro Selic ele pode ter um rendimento negativo, né? A gente falar de uma suposição sem nunca ter acontecido em 18 anos, é muito pouco provável a gente ter esse entendimento de quando a gente vivencia, né? Então, exemplo, quem estava lá empolgado investindo em bolsa e que passou aí por essa sequência de circuit breaks, né, lá em março, no pico da pandemia, aprendeu muito mais com a vivência, né? Ou seja, a experiência, né, o skin the game, que eu cito muito aqui, o livro que eu gosto do Nassim Taleb, que é você arriscar a própria pele, você colocar, né, arriscar o seu conhecimento, vamos dizer assim, ele vai ser adquirido de fato com o que você vivencia, é isso que traz a característica do investidor qualificado para o órgão regulador, tá bom? Por quê? Porque a condição financeira para ele ser investidor qualificado é ele ter volume financeiro superior, e aí é volume de investimentos, tá, gente? Investimentos financeiros, não adianta, eu tenho um imóvel que vale 1 milhão, sou investidor qualificado? Não, tem que ter R$ 1 milhão investido, tá, em investimentos financeiros. E, adicionalmente, não esqueçam disso, adicionalmente, atestar por escrito a sua condição de investidor qualificado, tá? Ah, professor, ele está aqui citando também que o investidor profissional, ele é qualificado. Aí é a regra do maior para o menor, né? A gente vai ver ainda a característica do investidor profissional, mas ele é uma categoria superior, então, obviamente, que se ele já é profissional, né, ele vai ser qualificado também. É tipo assim, se eu tenho a CEA, beleza, eu tenho a 10 também, eu não preciso ter a CPA 10, ela sobrepõe. Então, a condição de ser profissional já sobrepõe você ser qualificado. Agora, nunca o qualificado, ele vai ser um investidor profissional, tá bom? Ele é qualificado. Agora, um investidor profissional, ele pode ser, na verdade, ele já é de fato, né, um investidor qualificado também. Mas, obviamente, que por ser profissional, ele vai para as especificações de investidor profissional, tá bom? Então, não esqueçam que a regra é ter investimento financeiro superior a 1 milhão e, adicionalmente, atesta por escrito sua condição de investidor qualificado. Geralmente é um termo específico e, quando você vai ingressar num fundo de investimento, um exemplo mais específico para investidor qualificado, ele pede o termo de ciência lá que você atesta que é a sua condição como investidor qualificado. Beleza? As pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exame de certificação técnica ou possuem certificações aprovadas pela CVM, como requisito, né, para o registro de agente autônomo de investimentos, administrador de carteira, analista, consultor de valores imobiliários em relação aos seus recursos. Ou seja, eu tenho certificações específicas que eu posso
atestar junto à CVM que para os meus recursos eu posso acessar fundos de investimento ou produtos específicos para investidores qualificados. Beleza? Clubes de investimento, desde que tenham uma carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados, certo? A gente vai ver que é a característica ainda do clube de investimento, mas aqui o clube tem que ter no mínimo 3 membros e no máximo 50 membros, certo? É um clube que é voltado, né, para a característica de renda variável, 67% da carteira tem que estar em ações, tá bom? E aí, obviamente, que os membros desse grupo têm que ter pelo menos um ou mais cotista, né? Que a gente chama, na verdade, membro, que ele seja também investidor qualificado. Aí o próprio clube ele vai acessar os títulos, né, os fundos de investidor qualificado, tá bom? Ou seja, gente, aqui, por ter um pouquinho mais de conhecimento, resumindo, ele pode tomar um pouquinho mais de risco do que o público comum, beleza? Basicamente isso, ou seja, você vai criar produtos específicos, vai ter uma linha de distribuição de ativos específicos que é direcionada para esse público. Beleza? O investidor profissional, aí a gente já vai para uma linha, né, do valor. Eu vou mostrar aqui o valor e depois eu falo das outras características. Mas em termos de valores, ó, o cara tem que ter volume financeiro acima de 10 milhões de reais. Deixa eu só admitir alguém aqui. Acima de 10 milhões de reais e que adicionalmente também, via termo, né, ateste por escrito a sua condição de investidor. Está qualificado aqui, gente, mas é profissional, tá? Então, risquem aqui, ó. Então, tem que ter 10 milhões de reais e, adicionalmente, ateste por escrito a sua condição de investidor profissional, mediante a termo específico. Então, tem um termo específico para investidor profissional, professor? Tem. Tem um termo específico para investidor qualificado, professor? Tem. Lembrando que, por que o profissional, o que vocês acham, né? Por que o profissional, de cara, ele já é um investidor qualificado? Poxa, porque a condição para ser qualificado lá é ter 1 milhão de reais e atestar por escrito. Se ele atestou por escrito que ele tem 10 milhões de reais, ele tem 10 vezes 1 milhão de reais, né? E aí, aqui, pensa o seguinte, que aqui são pessoas físicas mais específicas, né? Mas a gente tem também as pessoas jurídicas que são classificadas como investidores profissionais. São elas: instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, companhias seguradoras, sociedade de capitalização, os fundos de investimento, tá? O próprio fundo em si, ele vai atrás de produtos específicos para investidor profissional, entidades abertas e fechadas de previdência complementar. E aí, por que é importante citar isso, gente? Tome cuidado com as questões, certo? Que a questão vai dizer assim, ó, somente as pessoas físicas ou jurídicas possuem investimento superior a 10 milhões de reais e ateste sua condição por escrito. Tome cuidado com somente, porque todas, a instituição financeira, fundo de previdência, fundo de investimento, todos eles são classificados como investidor profissional, tá bom? Clube de investimento também, na mesma característica, né? Desde que tenha carteira gerida por um administrador de carteiras, né, de valores imobiliários autorizado pela CVM, ou seja, um dos membros tem que estar nessa condição e tem um volume financeiro compatível. E um outro ponto que cai vez ou outra na prova é citar o que a gente vai ver aqui abaixo, mas é um investidor não residente, tá? Talvez aqui é o que confunda mais, porque, pô, entender que o cara tem 10 milhões de reais, né, que ele é um fundo de investimento, que ele vai ser um investidor profissional, talvez acho que fique mais simples. Mas como entender que o investidor não residente, ele é um investidor profissional, né? Primeiro, assim, primeiro precisa saber o que é investidor não residente. É uma pessoa física ou jurídica que não tem residência fiscal, domicílio fiscal aqui no país, tá? Ou seja, professor, um estrangeiro que investe no Brasil? Não, pode ser um brasileiro que deu o que a gente chama de saída definitiva, ou seja, não tem recolhimento tributário aqui no país, ele está expatriado, né? Ele está fora do país, e todo o recolhimento tributário dele é fora do país, ou seja, mas ele tem algum volume financeiro e quer investir aqui no Brasil ainda. Aí ele investe como investidor não residente. Por quê? Quando ele não tem domicílio fiscal aqui no país, ele é caracterizado como não residente, tá bom? Domicílio fiscal, declaração de imposto de renda aqui no Brasil. Então, consequentemente, essa é a visão do não residente. Aí, por isso, talvez confunda, né? Por que esse cara é profissional? Pô, eu tenho uma certa discussão até pelas restrições, eu já tive experiências com conta de não residente, e existem muitas restrições para esse investidor acessar o mercado financeiro, tá bom? Então, ou seja, mas está lá definido, né, pelo órgão legislador, né, pela legislação, que o investidor não residente também é um investidor
profissional. E, obviamente, se ele é qualificado, né? Se ele é profissional, ele também é qualificado, tá bom? Então, ou seja, aqui é para distinguir os tipos de investidor nesse conceito de a gente poder trabalhar a distribuição de produtos de investimento específica para cada tipo de investidor. E lembrando, né? Como ele tem um pouco mais de conhecimento, quer dizer que ele toma um pouco mais de risco. Ou seja, tem produtos mais específicos que é somente restrito a esse público. Então, o investidor comum não vai acessar um fundo ou um título que é destinado para o investidor qualificado, porque ele vai requerer esse título, esse fundo, ele vai requerer um pouco mais de entendimento, um pouco mais de conhecimento. E a gente viu, né, que a visão aqui do órgão regulador é simplesmente que o investidor qualificado, ou o profissional também, que ele tem aqui um nível de conhecimento um pouco maior. Está aqui, ó. Segundo o órgão regulador, tem mais condições do que o investidor comum de entender o mercado financeiro, tá? Um pouco mais de conhecimento do que o público comum. Beleza? Então, diferença entre os três, né? O não residente, ele não tem residência fiscal no país, não tem domicílio fiscal no Brasil, certo? O profissional, aí a especificação maior, né? Que tem mais de 10 milhões de reais e ateste por escrito sua condição, aí a gente vem com os fundos, fundo de pensão, fundo de previdência, instituição financeira também como classificação de investidor profissional. E investidor qualificado seria aquele cara lá que tenha 1 milhão de reais e ateste adicionalmente que ele tem essa condição de investidor qualificado. Tá bom? Mas resumindo, assim, a característica entre os três é para ter buscar, vamos dizer assim, alternativas de investimentos que requer um nível de conhecimento um pouco maior, né? Uma aceitação a risco também um pouco maior. Mas durante todo o curso, a gente vai ver inúmeros produtos que são direcionados para esse público, tá? Para os investidores qualificados, profissionais e, obviamente, né, a gente cita poucos ali para o investidor não residente, tá? Mas os dois principais seriam esses. Beleza, gente?